Olá a todos. Ao longo da história, o planeta Terra testemunhou líderes extraordinários que moldaram civilizações e impulsionaram o progresso. Hoje, vamos explorar o lado mais sombrio da liderança humana, mergulhando nas vidas de 10 figuras que deixaram uma marca de sofrimento e destruição. Preparem-se, pois a jornada será perturbadora, nos confrontando com a crueldade e a barbárie de que o ser humano é capaz. No coração da Rússia, um antigo império desperta e, no comando, encontramos Vladimir Putin, um líder forjado nas sombras da Guerra Fria. Sua ascensão ao poder trouxe a promessa de estabilidade para uma nação ainda se recuperando do colapso soviético. Mas, com o passar dos anos, o aperto de ferro de Putin se intensificou, sufocando dissidências e reprimindo liberdades. Dezenas de jornalistas e opositores políticos silenciados servem como um lembrete constante do preço da discordância no regime de Putin. A história muitas vezes se repete como uma tragédia, e poucas figuras personificam essa máxima de forma tão cruel quanto Adolf Hitler. Das ruínas de uma Alemanha humilhada após a Primeira Guerra Mundial, Hitler emergiu prometendo restaurar a glória perdida de sua nação. Manipulando o medo e o nacionalismo, Hitler ascendeu ao poder, transformando a Alemanha em uma máquina de guerra implacável. Ele usou sua oratória magnética para cativar as massas, prometendo um futuro brilhante e próspero. No entanto, por trás dessas promessas havia uma agenda sombria e destrutiva. A Alemanha, devastada pela guerra e pela crise econômica, estava desesperada por um salvador. Hitler aproveitou esse desespero, oferecendo soluções simples para problemas complexos. Ele prometeu empregos, estabilidade e orgulho nacional, mas o custo dessas promessas foi incalculável. Manipulando o medo e o nacionalismo, Hitler ascendeu ao poder, transformando a Alemanha em uma máquina de guerra implacável. Ele usou propaganda e violência para silenciar seus opositores e consolidar seu controle. Sob seu comando, a Alemanha invadiu países vizinhos, espalhando destruição e terror por toda a Europa. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de proporções inimagináveis, resultando em milhões de mortes. O Holocausto, a tentativa sistemática de extermínio de um povo inteiro, permanecerá para sempre como uma mancha indelével na consciência da humanidade. Milhões de judeus, ciganos, homossexuais e outros foram brutalmente assassinados nos campos de concentração nazistas. A libertação desses campos pelo exército aliado revelou ao mundo a extensão do horror perpetrado pelo regime nazista. A memória dessas atrocidades serve como um lembrete sombrio do que pode acontecer quando o ódio e a intolerância são permitidos a florescer. No coração da Indochina, um novo tipo de terror se levantava com o Khmer Vermelho, liderado por Pol Pot. Sob a ideologia distorcida do regime, o Camboja seria purificado, transformado em uma utopia agrária, mas essa utopia se transformaria em um pesadelo para milhões de cambojanos com intelectuais, artistas e religiosos eliminados sem piedade. Os Killing Fields se tornaram memoriais silenciosos da brutalidade do regime, um lembrete constante do potencial de crueldade humana. Nas ruas de Medellín, na Colômbia, um império se erguia construído sobre cocaína. Pablo Escobar, o El Patrón, era o maestro por trás dessa sinfonia de violência e tráfico. Para os pobres, ele era um benfeitor, mas por trás dessa fachada de filantropia, Escobar escondia uma natureza implacável. Juízes, jornalistas, policiais e qualquer um que ousasse desafiar seu império eram eliminados com brutalidade, deixando a Colômbia refém de uma guerra sangrenta. No final do século XX, uma nova ameaça emergiu das sombras, uma ameaça que mudaria o curso da história moderna. Desafiando a ordem mundial com táticas brutais e sem precedentes, essa ameaça trouxe caos e destruição a uma escala global. Osama Bin Laden, o rosto por trás da Al-Qaeda, declarou guerra ao Ocidente, prometendo vingança e utilizando o terror
como sua arma principal. Ele recrutou e treinou milhares de seguidores em campos de treinamento, espalhando sua ideologia de ódio e violência. Financiado por uma vasta rede de apoiadores, Bin Laden conseguiu recursos ilimitados para planejar e executar seus ataques. Ele orquestrou uma série de ataques terroristas em todo o mundo, cada um mais devastador que o anterior, espalhando medo e pânico. Os ataques de 11 de setembro de 2001, que chocaram o mundo inteiro, reduziram as Torres Gêmeas a escombros e deixaram uma cicatriz profunda na consciência global. Esses eventos marcaram o início de uma nova era de medo e incerteza, mudando para sempre a forma como o mundo lida com a ameaça do terrorismo. Nos portões do inferno, onde a esperança se esvaía em meio à fumaça dos crematórios, um homem desempenhava seu papel macabro. Josef Mengele, conhecido como o Anjo da Morte, personificava a face mais cruel do regime nazista. Em Auschwitz-Birkenau, ele comandava a seleção dos prisioneiros, decidindo quem viveria e quem morreria. Seus experimentos cruéis se tornaram sinônimo da barbárie nazista, uma mancha permanente na história da medicina. Isolado do mundo exterior, a Coreia do Norte permanece como um dos últimos vestígios da Guerra Fria. No comando dessa nação enigmática, encontramos Kim Jong-un, herdeiro de um legado de tirania e repressão. Sob seu comando, o país se tornou um dos mais militarizados do mundo, investindo pesadamente em armas nucleares. A Coreia do Norte se transformou em uma ilha da paranoia, onde qualquer sinal de dissidência é brutalmente reprimido. No coração da contracultura americana dos anos 60, um novo tipo de mal emergia personificado na figura perturbadora de Charles Manson. Manson construiu um culto de seguidores devotos, atraídos por sua lábia sedutora e promessas de uma revolução social. Seus seguidores, conhecidos como a Família, se tornaram instrumentos de sua raiva, cometendo uma série de assassinatos brutais que chocaram o mundo. No submundo do narcotráfico, Joaquim El Chapo Guzmán se tornou uma lenda. Líder do cartel de Sinaloa, Guzmán construiu um império bilionário sobre drogas, sangue e corrupção. Suas rotas de tráfico se estendiam por todo o mundo, inundando as ruas com cocaína, heroína e metanfetamina. Guzmán, com sua astúcia e brutalidade, se tornou um dos homens mais procurados do mundo, escapando da prisão 2 vezes em fugas espetaculares. No século XVI, um novo tipo de governante ascendeu ao poder na Rússia, um homem cujo nome se tornaria sinônimo de terror. Ivan IV, conhecido como Ivan o Terrível, governou com mão de ferro, transformando a Rússia em um reino de medo. Obcecado por conspirações, Ivan via inimigos em todos os lugares, eliminando qualquer um que ousasse desafiar sua autoridade. A Oprichnina, sua guarda pessoal, espalhou o terror por toda a Rússia, torturando, executando e confiscando terras de nobres e plebeus. E assim concluímos nossa jornada pelos cantos mais sombrios da liderança humana. Ao longo da história, testemunhamos como o poder absoluto pode corromper e destruir. Vimos como a ambição desenfreada e a crueldade podem corromper até mesmo as almas mais nobres. As guerras devastadoras, a opressão implacável e a dor infligida a milhões são testemunhos sombrios dessas realidades. Mas é importante lembrar que a história não é apenas um relato de atrocidades e tirania. Ela também é repleta de momentos de coragem, resiliência e esperança. Ao longo dos tempos, homens e mulheres extraordinários se levantaram contra a opressão, lutando por justiça, igualdade e liberdade. Eles nos mostraram que, mesmo nas horas mais escuras, a luz da humanidade pode brilhar intensamente. Que possamos aprender com os erros do passado e trabalhar juntos para construir um futuro onde a dignidade humana seja respeitada e a paz prevaleça. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na criação de um mundo mais justo e harmonioso.
Vamos nos inspirar nos exemplos de coragem e compaixão que a história nos oferece e nos esforçar para fazer a diferença em nossas próprias vidas e comunidades.